Hoje eu gostaria de falar uma coisa muito importante para todos nós aqui. Importante por quê? Porque há coisas na nossa vida que nós sabemos. Por exemplo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus fala conosco. Quem crê? Ok, isso é muito importante. Deus fala conosco. E hoje o nosso objetivo é levar vocês a entenderem que não somente Deus fala conosco, mas Deus fala através de nós. Esta voz não pode ser negligenciada, queridos. Por quê? Porque ela traz consigo os oráculos de Deus. E é muito importante nós entendermos isso. É muito importante que eu e você saibamos que somos vasos úteis na mão do Mestre. Então, faz-se necessário saber quem é este que nos fala. É importante saber quem é este que habita em nós. Porque o nosso objetivo é trazer essas revelações ao entendimento de todos vocês. Sabe por quê? Porque Deus nos deu um mandato. E essa igreja nasceu no coração de Deus. Ela nasceu no coração de Deus. E ela nasceu desde o seu embriãozinho, quando ela foi formada, quando ela foi, vamos dizer assim, formalmente colocada aqui, nesta terra, com um propósito. Ser uma bênção para Campinas, para São Paulo, para o Brasil e o mundo. E é muito importante que nós tenhamos esta visão e guardemos esta visão conosco. Por quê? Porque se Deus tem uma bênção pela igreja, com certeza ela passa por você. Amém? Porque é assim que Deus faz. Então, nós estamos trazendo essa palavra, não porque vocês não sabem que Deus fala, mas para conscientizá-los de que Deus tem um plano nestas coisas. Aleluia! Então, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 2. São 2 versos que nós queremos extrair destes versos, essa visão gloriosa que Deus tem para nós. Amém? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, olha só, muitas vezes, e de muitas maneiras, aleluia, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus Santo, abre os nossos entendimentos, abre os nossos olhos para ver a verdade, para ouvir a verdade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. É tão lindo a gente ver testemunhos de pessoas que dizem, Deus fala comigo. E eu já tive a oportunidade de ouvir alguns deles, e quero dizer que dentre eles alguns se sobressaem. Nós temos uma irmã muito querida nossa que é dona de um empreendimento, não é? Ela tem um negócio e ela presta serviços serviços de computação, né? Eu não sei exatamente o nível disto, mas ela serve também ao nosso governo. Então ela presta para alguns departamentos do governo. E num determinado semana, como programador, quem aqui é programador de computadores? Não tem ninguém? Então você vai entender o que eu estou dizendo. Porque quem programa computadores sabe que você tem que codificar. Você tem que compreender a linguagem do computador. Então, você vai fazendo linhas e você vai colocando
não é? Informações, você vai fazendo todas vamos dizer, todas as análises, faz os testes, os loopings, para que você possa tomar decisões. Enfim, é uma coisa bem complicada, mas uma coisa eu gosto, porque essa é a minha formação, não é? Eu programava, hoje não programo mais, porque as linguagens mudaram tanto que hoje eu sou analfabeto. Então, mas eu ainda entendo os princípios e como se fazem, não é? Aquelas programações todas. E quando você tem linhas, dependendo daquele programa que você está formando, você está escrevendo, elas podem alcançar muitas linhas, mais de 1000 linhas, mais de, sabe, são codificações pesadas. E acontece que se uma só linha não funciona, todo o projeto não funcionará. Se uma só não funciona, todo o projeto não funciona, nem nada vai funcionar. Você não pode confiar mais nos resultados que você tem por causa disso. E às vezes leva ao programador um tempo para você analisar, você tem que voltar, você tem que ver, você tem que estudar, reestruturar tudo. Quer dizer, é uma coisa bem complicada. E naquele dia, naquela semana, ela teria que entregar um trabalho na segunda-feira. E esse trabalho era muito importante para manter a conta, que é tão importante para o negócio dela. E então ela disse para o seu marido, ela disse, olha, é o seguinte, você hoje vai à igreja, porque eu vou ter que ficar aqui, quebrando a cabeça, para poder encontrar a solução, para encontrar essa codificação aqui, que senão, amanhã eu não posso entregar esse projeto e nós precisamos entregar dentro do prazo determinado. E ele disse, está bem, eu vou para a igreja, você fica. E quando ele estava se aprontando, ela correu, vestiu-se e disse, não, hoje é o dia do Senhor, e eu vou estar na casa do Senhor. E veio. E quando ela estava ali, nessas cadeiras aqui do centro, louvando ao Senhor, como nós estamos louvando aqui hoje à noite, no meio do louvor, isso é o nosso Deus, lá dentro do espírito dela, Deus disse, a codificação é esta, e deu toda a codificação. Ela disse, Senhor, eu preciso anotar. E ela senta, ela pega uma caneta e anota toda. Louvor a Deus. Depois do culto ela vai para sua casa, liga o computador, entra no programa, coloca a codificação e tudo rodou maravilhosamente bem. Nós temos que entender que Deus fala. Nós temos que quebrar os jargões da nossa vida, porque Deus fala, mas Ele fala. O importante não é Ele falar, o importante é nós ouvirmos. O importante não é só ouvir, mas o importante é ser obediente à voz que Ele nos instrui. Porque se fizermos assim, Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na tua vida, aleluia. Então, é muito interessante como Deus faz. Eu tenho um outro testemunho de um irmão que trabalhava na Bosch. E ele era o responsável técnico de toda aquela parte elétrica daquele lugar. Então, era uma responsabilidade muito grande. E num dia que nós estávamos no culto de oração à tarde, falávamos sobre fé, ele disse, pastor, eu quero que o senhor ore comigo, porque eu quero, sabe, viver essa vida aí. Eu quero que Deus esteja comigo, me ajude. E nós oramos. E ele foi. E quando ele estava um dia no seu trabalho, então deu uma pane geral na rede elétrica, de todo o departamento dele. E o gerente vem correndo para a mesa dele, com um manual de elétrico dessa grossura, coloca em cima da mesa dele e disse assim, você tem 1 hora para fazer isso. Ele disse, 1 hora eu não consigo nem analisar os esquemas. Como que você quer 1 hora assim? Ele disse, eu não quero, nós estamos perdendo muito dinheiro e você é o responsável, acerte isso aí. E ele foi e começou a suar, mas aí ele ouviu, ele entendeu, nós temos um Deus. E sabe o que ele fez?
ele foi até o banheiro. E lá no banheiro ele disse: Pai, em nome de Jesus Cristo, eu tenho essa dificuldade. E agora eu quero te pedir que o Senhor me ajude nela. E Deus falou ao espírito dele: vá na página tal daquele manual, o esquema está lá e você vai consertar. E ele foi, pegou aquele esquema e dentro de menos de 1 hora, ele entregou o serviço pronto. E quando tudo veio à luz, ele foi lá e disse: pronto, está resolvido. O seu gerente olha para ele e diz assim: como? Como você conseguiu? Eu estava esperando que talvez até o final do dia você me entregasse isso. E você vem aqui com tanta rapidez. E ele disse: Deus falou comigo. Muitas vezes nós não temos testemunhos, porque nós não temos entendimento da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Queridos, é muito importante, porque quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vivemos no mundo das comunicações. Se alguém desejar ter sucesso em sua vida material, com certeza vai precisar saber os fundamentos de comunicação. Vocês notam que tudo hoje, comunicação é fundamental. Por isso que a tecnologia está aumentando assustadoramente. Por quê? Porque é muito, muito importante comunicar. As informações vão e voltam numa rapidez imensa. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu assistia um desenho que eu duvido que aqui tenham alguns que vão lembrar desse desenho animado, chamado Dick 3. Que alguém lembra disso aí? Só sou eu mesmo. Gerônimo, você lembra do Dick 3? Sabe o que me intrigava no Dick 3? É que ele era um detetive. E ele tinha um relógio que ele olhava e ele falava no relógio dele e via. E eu digo: opa, hoje nós temos um relógio que fala, que vê e até paga as contas. Olha como foi, tudo acontecendo. Hoje nós estamos vivendo nessa tecnologia. Hoje nós temos um celular e nós olhamos para ele e nós nem sequer damos muito mais atenção para aquilo, porque logo no começo dos celulares, os primeiros que apareceram foram os tijolos. Quem lembra dos tijolos? Ah, meus irmãos, aquele tijolo que vinha aqui, a pessoa colocava aqui no cinto e saía todo assim, porque ele tinha um celular. Ele falava de onde ele estivesse. Quando chegava no restaurante, ele ainda pegava aquilo ali e colocava bem à vista para todo mundo ver que ele tinha um celular. E a gente ficava do outro lado e dizia: ai, como eu gostaria de ter um. Deus um dia me deu um presentaço. Ele me deu, um pastor americano que veio pregar em nossa igreja, me deu de presente um tijolinho. Não era um tijolão, mas era um tijolinho. E eu me lembro que eu fiquei tão feliz, tão feliz. E aí, quando eu fui fazer o registro do celular, disseram: não, você não pode, porque você precisa trazer uma nota fiscal da alfândega. Eu disse: eu estou sabendo disso, eu ganhei de presente, eu preciso usar isso aqui. Não, mas o senhor precisa. Aí eu disse: tá bom. Aí eu fui lá na Receita. Ele disse: olha, eu ganhei este presente, eu queria saber o que eu tenho que fazer. Ele disse: não pode, não tenho o que fazer. Porque isso aí teria que ser declarado, isso aqui precisa ser mandado de volta para os Estados Unidos, trazer de novo, fazer a declaração. Eu disse: rapaz, eu vou ter que pagar uma passagem para os Estados Unidos, voltar para declarar isso. Ele disse: mas você pode fazer uma outra coisa. O quê? Você pode fazer assim, assim. Eu disse: não, assim e assim não farei. Eu vou ficar com o tijolinho à vista, mas nunca vou falar por ele. E assim ficou. Foi tão rápida a comunicação e a expansão de tudo isso, que ele ficou obsoleto. E sabe de uma coisa? Nem funcionava mais. Nunca tirei da caixa. Esse é o nível de informação e de rapidez que nós estamos vendo na tecnologia de hoje. Então, a tecnologia visa facilitar, ela visa agilizar os processos de comunicação, porque dela advém os avanços no mundo dos negócios.
na socialização entre as pessoas, indo até mesmo aos interiores das casas, nos relacionamentos que nós temos entre família e tudo mais. Tudo é comunicação. Uma das coisas que nós podemos entender também pela palavra de Deus, o que nos diferencia dos animais, sabe o que é? É o poder de comunicar, de raciocinar. Porque Deus origina seus pensamentos dentro de nós. Seus pensamentos começam a ser transformados em ideias. Ideias são colecionadas e transformadas em conceitos. E os conceitos são expressados pela comunicação. Então, a comunicação possibilita avanços em todas as esferas humanas. E sem ela nada poderia ser feito. Por isso é tão importante que nós saibamos que os céus se comunicam com a terra. Deus se comunica conosco. Muitas pessoas perguntam para mim assim: pastor, eu vou ter que orar mais. Eu digo: como que você vai ter que orar mais? Eu preciso orar mais. O que está na mente de uma pessoa assim? Sabe o que é? Ela diz assim: eu preciso parar, eu preciso me aquietar e eu preciso falar com Deus. Pois eu diria para você o seguinte: há momentos que você precisa parar, se aquietar para ouvir Deus. Mas para falar com Ele, é quando você vai andando. Nós deveríamos ter tanto a palavra divina dentro do nosso espírito, que a todo momento nós temos comunicação com Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando eu falo com vocês, eu me comunico, mas quando falo com Deus, eu oro. Oração é falar com Deus, é se comunicar com Deus, é receber de Deus, é mostrar seu coração para Deus. Muitas vezes as orações são para que os outros saibam o que Deus está por fazer, mas oração é fundamental. Por isso que nós dissemos: sem oração nada acontece. E não acontece, por quê? Porque o que nós temos para trazer de Deus para cá tem que passar pela nossa palavra, tem que passar pela nossa vida. Hebreus 1:1 diz o seguinte: que Deus no passado falou muitas vezes, de muitas maneiras. Vocês sabem que eu gosto de explorar os sentidos da palavra. Por quê? Porque palavras são conceitos, e conceitos são vida. Por quê? Porque o Espírito da palavra está vivo dentro de nós. E quando nós estamos bem informados e a palavra está bem sedimentada, é natural nós vivermos por ela. O problema das nossas vidas é que nós lemos tão pouco a palavra, que nós vivemos pelos nossos sentimentos mais do que nós vivemos por fé. Porque a impressão que nós temos que viver por fé é viver na dependência de Deus para que Deus nos dê alguma coisa. Quando viver por fé é você falar os oráculos de Deus em todos os momentos que Deus deseja comunicar. Isso é fé. É a fé que nos faz obedecer, é a fé que nos faz dizer. A fé não pergunta quem subiu ao céu, quem desceu até o inferno. Ela diz, ela fala. Por quê? Porque a fé é a explosão do poder de uma mente que está em Cristo e que recebeu a revelação de Cristo. Então essa palavra que diz aqui no texto, que Deus falava de muitas maneiras, a palavra usada aqui, a palavra polumeros, que significa em muitas porções, aleluia, em muitas porções, também significa muitas vezes, e também de muitas maneiras, aleluia. Olha só, muitas porções. Há momentos na nossa vida que nós recebemos uma porção de Deus. Quem já recebeu uma porção de Deus? Glória a Deus. É tanta coisa que você diz: Senhor, espera um pouco. É muita informação, é muita coisa. Ele fala por porções, conforme a necessidade. Por isso que eu digo, comunhão com Deus é fundamental para uma vida vitoriosa. Você não pode viver uma vida vitoriosa lendo a palavra aqui e acolá. Você não pode viver uma vida vitoriosa sem orar incessantemente. Você não pode viver uma vida
vitoriosa sem estar vivendo a cada instante esse contato com o Espírito Santo. É impossível. Por isso que você tem que entender que nós podemos estar indo para um determinado lugar e Deus derrama uma porção da palavra dele para você, para fazer em algum lugar. Porque você não veio para esse mundo simplesmente para ganhar dinheiro. Você não veio a esse mundo simplesmente para ser um bom profissional. Você não veio para esse mundo para ser alguma coisa. Você veio para esse mundo para que Deus pudesse glorificar o seu nome através da tua vida. Como? No seu trabalho, naquilo que você faz, naquilo que você empreende para Ele. Então veja bem, vou dar o exemplo aqui do nosso irmão em Cristo. Está indo ali para a Câmara dos Vereadores. Você pode levantar um dia, sair do teu carro e Deus dá uma porção de vida para você e de uma palavra que precisa ser comunicada. Mas se você não estiver atento, isso não penetra no seu espírito. E se não penetra na sua mente, você vai deixar de fazer alguma coisa muito importante para Deus. Aleluia! Então, queridos, você é médico, Deus tem porções para falar com você, Deus tem maneiras de comunicar conosco. E para nós pastores, Deus tem maneira de comunicar. Deus se comunica, Deus fala com você, Ele é vivo. Deus não é um Deus distante. Um irmão chegou para mim uma certa ocasião e disse assim: pastor, rapaz, eu sei que Deus fala, mas eu acho que comigo não. Eu disse: por quê? Sabe por quê? Eu penso assim, pastor, caramba, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. E como é que Deus vai ouvir minha voz no meio de tanta gente? Será que meus assuntos são tão importantes para Deus? Eu disse: você tem GPS? Tenho. Eu disse: quantos bilhões de pessoas estão usando GPS? Ah, pastor, tem aí uns bilhões de pessoas. Eu disse: se você liga o teu GPS e você põe o endereço que você quer ir, aonde você chega? No endereço. Eu disse: se um metalzinho flutuando no espaço pode levar você no lugar que você precisa, no meio de tantos bilhões de pessoas, muito mais o Espírito Santo pode falar com você a qualquer momento, no meio de tantos bilhões de pessoas. Deus não está lá e você está aqui. Deus não está lá e tem milhões de pessoas aqui. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está aí, Deus está aí. E quando eu falo com Ele, é a minha voz e a dele e a minha. Não faz diferença, não tem. Deus não olha para a multidão de gente. Ele olha para você, porque o Espírito Santo está em você, e Ele se comunica com você. Agora, por que essa palavra começa a se tornar importante? Porque é preciso que você alimente a sua comunhão com Ele, para poder ouvir a voz dEle. Mas Deus se comunica de sua maneira e na forma dEle. Como? Em muitas porções, de muitas maneiras. Eu amo os momentos que Deus fala comigo, porque quando Deus fala comigo, marca a minha vida. E foram vários momentos. Mas teve um momento especificamente que eu estava pedindo, eu digo: Deus, eu sei que salvação, eu sou salvo. Deus, eu sei que o Senhor salvou todo mundo. Mas eu só não sei uma coisa, eu não entendo. Como é isso? Por que é tão profundo, Senhor? E eu me lembro que naquele dia era meu dia de folga, e eu deitei na minha cama e coloquei minha cabeça no travesseiro, e de repente, Deus começou falando tudo sobre salvação, mas era muito forte. E foi tanta coisa que eu disse: Senhor, eu não consigo me lembrar, eu não consigo ouvir tudo isso do Senhor. Mas aquela glória vinha, aquela coisa vinha muito profunda, e parece que Deus estava mostrando cada detalhe de tudo aquilo. Talvez a minha mente não estava compreendendo, mas meu espírito se alegrou no Senhor. E quando terminou aquilo tudo, eu compus uma música, a única da minha vida. Certamente a presença do Senhor está nesse lugar. Por quê? Porque eu vi, eu senti.
E foi muito interessante, porque naquela época eu fui a Singapura fazer um curso especial para pastores, líderes de terceiro mundo. E eu estava ali em Singapura, e ao final daquele congresso, daquele treinamento, eu gosto muito de ler. E aí tinha um monte de livro lá, e o pastor disse, está tudo liberado, vocês podem levar para casa o que vocês quiserem. E eu, meu irmão, fui em cima daqueles livros lá, e se eu pudesse eu teria trazido tudo. Mas não podia, então eu tive que ser seletivo. E quando eu estava selecionando alguns livros, eu vi um panfletinho amarelo, feio, amarelo e vermelho. Eu nunca vi uma coisa tão feia na minha vida, daqueles que se enrolam assim, quando você abre, parece que não vai acabar mais, e você tem que ler na frente e depois ler atrás. E eu peguei aquele folheto, olhei, mas tinha assim, salvação. Aí eu digo, opa, eu peguei e coloquei na minha mala, trouxe de volta. E quando eu comecei a ler aquilo, em casa, foi tudo o que o Espírito de Deus havia me revelado aqui. Agora, olhe como é interessante como Deus faz as coisas. Mesmo agora, lendo aquilo ali, com todos os textos bíblicos, e aquilo tendo tão mais claro para mim, eu disse, Senhor, eu não sei quem esse homem era, um americano, era inglês, eu nunca tinha visto esse homem na vida, não sabia nem onde ele morava, e naquela época não tinha internet. Eu estou lá, disse, não, mas Senhor, eu sei que o Senhor está colocando no meu coração, mas eu não sei como passar isso para a igreja. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade de passar para ele, mas isso é tão importante. Como eu gostaria que esse pastor pudesse falar isso para a gente, mas ficou ali. Um certo dia eu estava na igreja, e vem um pastor amigo, um pastor americano, que fazia um trabalho muito lindo aqui em Campinas, era missionário, e ele sempre passava ali, eu passava por lá, para a gente dar um abraço um no outro, tal. Ele entrou lá, eu vim aqui te dar um abraço, eu disse, oh, glória a Deus, é bom você estar aqui. Ele disse, rapaz, eu falei para ele, eu estou impactado com a mensagem que eu vi nesse folhetinho, é de um pastor assim, assado, e eu digo, eu posso te mostrar? Ele disse, pode. E aí, então, eu mostrei, ele leu, eu disse, realmente, quem é esse pastor? Ele olhou, ele disse, interessante. Eu disse, o quê? Eu falei com ele ontem. Eu disse, como? Eu falei com ele ontem. E ele disse, do Rio de Janeiro, ele está lá no Rio de Janeiro agora. E ele disse que queria vir na tua igreja. Eu quase caí de costas. Eu disse, você está brincando comigo? Ele disse, não, rapaz, ele me ligou para isso. Disse que quer vir na sua igreja. Eu disse, então pode vir. Não só ele veio para a igreja e pregou sobre isso, nós estávamos ainda lá no tabernáculo, lá na tenda, e ele ficou uma semana inteira hospedado comigo. E aí foi um download. Porque nós falamos muito sobre isso. É assim o nosso Deus, Ele se comunica. E a Bíblia nos diz que no Antigo Testamento, Deus mostra toda a comunicação dEle, como Ele se relacionava através dos profetas, e como os profetas iam corrigir reis, falar com reis, informar reis, quantas batalhas o povo de Deus foi capaz de vencer por causa da palavra profética, porque Deus ouvia o que eles diziam lá, nos esconderijos dele, nos acampamentos do inimigo, e dava ao profeta tudo. E aí o profeta disse, olha, vocês não vão por esse caminho, porque ali tem uma emboscada, vocês vão por outro. E eles não pegavam o povo de Deus. Numa certa ocasião, Eliseu estava cercado pelo inimigo, o exército todinho ali, para matá-lo, para prender. Olha, um exército inteiro para prender. E então diz que Eliseu estava lá tomando café com o servo dele. E então o servo sai, ele olha e vê aquele mundo de cavalos ali, de exército, cercando o lugar onde eles estavam. Ele volta lá para dentro e ele diz, em termos atuais, ele chegou, eu acho que ele falou mais ou menos assim, Eliseu, nós estamos perdidos, nós estamos ferrados. Mas por quê? Porque tem um exército todo ali, eles vão nos pegar. O homem de Deus não se preocupa. O homem de Deus sabe quem ele tem à sua disposição. E sabe o que ele disse?
Ele disse: Senhor, abre os olhos dele. Eu espero que Deus abra os olhos aqui hoje. Ele vai lá fora e ele vê uma outra coisa que ele não via antes. Antes dessa habilidade, antes dessa palavra, antes de Deus comunicado, antes de Deus ordenar que os olhos deles fossem abertos, ele viu agora uma multidão de anjos cercando, guerreiros com espadas na mão. E ele volta agora e diz: vamos tomar café. Aleluia. Vamos tomar café. Diz: por quê? Porque maior é o número de que estão conosco do que que estão com eles. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está com eles. Deus é o nosso provedor. Deus é a nossa segurança. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso socorro bem presente. Nós não podemos perder de vista, porque se perdermos de vista, nós vamos perder a batalha. E aí, quando aquele exército todo vem para eles, é só uma coisa que ele fala. Ele estende a mão e disse: cega-o, Senhor. E imediatamente o exército inteiro ficou sem visão. Nós somos os comunicadores na terra. Nós somos os portadores do poder de Deus nesta terra. Nós somos a boca de Deus nesta terra. E ele disse: mas hoje, diga hoje, Deus fala pelos filhos, pelo seu Filho. Por isso Jesus Cristo nos diz em João 16, versículos 7 a 16, e eu vou avançar um pouquinho mais rápido, para que nós possamos chegar ao final dessa palavra. Ele diz assim: mas eu vos digo a verdade. Jesus não mente. Eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Glória a Deus. Ele estava falando com seus discípulos. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, diga amém. Receba em nome de Jesus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, veja bem, do pecado, porque não creem em mim. O pecado impede de nós conhecermos Deus. E o Espírito Santo vem para quebrar o poder do pecado. Ele vem para tirar a morte de nós. Ele veio para vencer e ele veio para permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E eu tenho ainda muito, escutem, prestem atenção. Eu tenho ainda muito que vos dizer. Alô? Há quase 2000 anos atrás, eu ainda tenho muito que dizer a vocês. E ele diz assim: mas vocês não podem suportar agora. Mas, aleluia, quando vier o Espírito Santo, aleluia, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Escutem, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia! Eu não estou órfão, você não está órfão. Você e eu temos ouvidos espirituais e nós temos o Espírito que fala. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Escute, vai receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia! Glória a Deus por essa verdade. Ele disse: esta verdade eu digo para vocês. Escutem,
Deus falou pelo Filho. O Filho ficou 33 anos nesta terra. O Filho comunicou coisas importantíssimas. E Ele nos disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês receberão do alto poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo. Pois Ele vai falar com vocês. Ele vai comunicar a vocês tudo que eu ainda tenho que falar. Agora vocês não podem suportar, mas lá vocês poderão. Porque as minhas revelações farão das suas mentes e corações odres novos, para que eu ponha vinho novo em seu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele disse: um pouco mais não me vereis, outra vez me ver-me-eis. Aleluia. Por tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Aleluia. Você é filho de Deus. Quem é este filho que nós ouvimos? Quem é este que fala? E aqui Hebreus revela. E eu não vou gastar muito tempo, porque vocês sabem disso. Eu quero chegar aonde o Espírito de Deus quer que vocês entendam. A tarefa que o Espírito Santo tem dado a você, meu irmão em Cristo. E que você saia daqui hoje entendendo que você carrega alguma coisa que você vai ter que prestar conta diante de Deus por ela. Escute, Ele, no versículo 2 diz: nesses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Aleluia! Ele, todas as coisas que você possa pensar, imaginar, todas as estrelas, todo o universo, todas as coisas estão debaixo do poder dele. Ele herdou tudo isto e nós co-herdamos isso na pessoa do Espírito Santo. Não, está muito fraco. É porque vocês não entenderam. Todo este universo maravilhoso, todo esse poder, toda a herança dele está depositada no Espírito de vida que Ele colocou em você, e você foi herdeiro deste Espírito maravilhoso. Você é o herdeiro de todas estas coisas, e com Ele, por isso que nós dizemos assim, somos co-herdeiros com Ele. De quê? De todo o poder que Ele possui. Porque tudo que Jesus Cristo determina para a terra, vem para o Espírito Santo. E tudo que o Espírito Santo vem para o nosso espírito, é para que nós liguemos aqui o que Deus quer que seja ligado aqui, porque já foi ligado no céu. E aquilo que foi ligado aqui pelo Espírito Santo, usando a tua vida, Deus liga também no céu, para que os céus e terra, para que Deus seja um com Ele, Ele conosco e nós todos com Ele, para a glória dEle. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele que fez o universo, tem um universo de coisas para compartilhar com você, para falar com você. A Bíblia diz que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, aleluia, que reflete essa expressão maravilhosa. E sabe como é que essa expressão toma forma? Em você. Por isso que Ele é multiforme. Ele tem a forma mais gordinha, Ele tem a forma mais alta, Ele tem a forma mais delicada, Ele tem a forma mais aquelas forminhas mais doidas, Ele tem aquelas forminhas, mas não importa, Ele está em todos, para que Ele seja tudo em todos. E nós nos tornamos a expressão dEle, a expressão exata. E este é o teu ministério nessa terra, glorificá-lo e mostrar e revelar a grandeza dEle. É claro que Deus não está falando dos nossos corpos, porque nossos corpos são diferentes, mas Deus está falando das suas características, da sua essência, que é implantada em nosso espírito, para que o nosso espírito e o dele sejam um. E quando eu reflito Ele, eu estou refletindo a glória dEle, a imagem dEle. E segundo eu vejo Ele, e segundo eu creio nele, segundo eu falo por Ele, para a glória dEle.
Ele é o resplendor da glória. E diz assim, e ele se assentou à direita do Pai, na majestade, nas alturas, e se tornou tão superior aos anjos, quanto ergou mais excelente nome do que todos eles. E vocês já sabem do nome, o nome? Jesus. E o que é que esse nome é? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus. Nome tão. Nome. É o nome de Jesus. E sabe o que é que ele deu? Sabe o que é que a Bíblia diz? Ele disse, esse nome é como um cheque em branco dado na tua mão, para que você possa usá-lo, não em vão, mas usá-lo para a glória de Deus. Esse nome foi dado a você, porque ele está sentado à direita do Pai, e agora o que ele ouve do Pai, ele fala ao Espírito, e o Espírito que está em você fala com você. Você recebe porções, você recebe tarefas, você recebe comunicação, você recebe palavras de conhecimento, você recebe poder para ser o que Deus quer que você seja. Nós somos agora os condutores disso. O Espírito dele toma meu corpo, porque a palavra diz, você é corpo do Espírito Santo. O teu corpo é onde ele se movimenta nessa terra. Pelo teu corpo ele enxerga, pelo teu corpo ele toca, pelo teu corpo ele anda, pelo teu corpo ele vai, mas ele não vai obrigar vocês a isto. Vocês têm que segui-lo nisto. Aleluia. E ele nos diz uma coisa muito, glória a Deus por essa voz que exalta o Senhor comigo. Está ali, pequenininha. Agora eu vou te mostrar uma visão, uma revelação de Deus. E a todos quantos creram. Quem creu aqui? Deu-lhes o poder de serem feitos. O quê? Filhos de Deus. Agora ouça, Deus fala pelo Filho. Por 36 anos falou pelo Filho. E hoje ele fala pelo Filho que lhe deu o nascimento. Na pessoa gloriosa do Espírito Santo. E disse-lhe, ele nos disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por quê? Comuniquem meu Evangelho. Falem do meu Evangelho. Diga para eles que eu estou vivo, que eu ressuscitei dos mortos. E quando vocês disserem isso, o meu Pai que está no céu vivificará o coração dele, fará no coração dessas pessoas o que eu fiz com vocês, com meus discípulos no caminho de Emaús. Porque quando eu falava, eles tremiam, eles se aqueciam, alguma coisa estava dentro deles. E assim a autoridade que Deus quer colocar em sua vida, na pessoa do Espírito Santo, para que quem quer que seja e esteja na tua presença, quando você falar, a mesma força de poder atue neles. Por isso que nós temos que ter consciência de que evangelizar não é decorar um panfleto, evangelizar não é decorar certas regras, evangelizar não é decorar certos versículos, evangelizar é dar testemunho da verdade que habita em você. Aleluia. Por isso ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, uma certa vez Jesus ia entrando em Jerusalém e os discípulos falaram assim, o Senhor quer que a gente cala a boca deles? Ele disse, o que você está dizendo? Como é? O Senhor quer que nós mandamos ele parar de gritar. Ele disse, se vocês fizerem isso, se eles pararem de aclamar o meu nome, se eles pararem de glorificar o meu nome, até as pedras vão clamar. E se nós pararmos de proclamar o nome dele, se nós pararmos de falar dele, se nós pararmos de evangelizar o nome dele, até as pedras mortas dessa cidade vão clamar a Deus, porque o que pode salvar a vida deles, o que pode fazer diferença na vida deles, está em vocês. E se vocês não falarem, o mundo se perderá. Porque assim Deus disse,
o Espírito dele fala pelo Filho. E você é filho. Aleluia. Pastor Léo, não vejo o dia da gente explodir como Every Home. Quem já ouviu falar do Every Home? Ixi, desculpa a expressão nordestina. Quem nunca ouviu falar do Every Home, levanta a mão. Ah, muita gente. Pois deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu só criar um gostinho na sua boca. Quantos de vocês aqui tem um vizinho que não conhece Jesus? Levante a mão. Uhum. Ele não conhece? Por quê? Você está ali do lado. Ele não conhece por quê? Vamos lá, gente. Porque são incrédulos? Eles não conhecem porque você não foi lá. Posso ouvir um amém? Ele não conhece por quê? Simples, você está ali, você não foi. Porque se você for, ele ouve. Ah, mas pastor, você não sabe quem é o meu vizinho? É casca dura. Pode ser. Água mole em casca dura, bate até que fura. Você tem que ir várias vezes. Aleluia. Provérbios pastoral. Esse aí. Então, você não pode ficar em casa. Você vai orar por ele. E você vai buscá-lo. Every home significa todas as casas. Todas as casas. Deus nos deu uma visão de quarteirões. Essa visão foi lançada há alguns anos atrás. Mas ela não deu continuidade, porque nós não estávamos devidamente preparados para ela. Mas eu me lembro que quando lançamos aquela campanha, teve pelo menos 3 irmãs que chegaram para mim e disseram assim: pastor, me dê mais nomes, ou eu mudo de lugar, ou eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Eu disse, por quê? Porque os 4 pessoas que moram nos quarteirões da vizinhança, todos já se converteram. Aleluia! Se converteram por quê? Porque ouviram. Se converteram por quê? Porque você amou. Escute, só o fato de você sair da sua casa e bater na porta dele uma tarde e dizer: fulano, vem comigo, venha tomar um café na minha casa, venha jantar comigo. Ei, isso aí é o seguinte, olha, hoje, qualquer convite para você jantar, almoçar de graça, é um convite que vai ser aceito, pode ter certeza. Então você abre sua casa, abre um lanche, abre um almoço, e ali você vai dizer para ela, quando você estiver ali, tão simples, sabe, nós amamos vocês. E sabe por que nós amamos? Porque Jesus te ama. E você agora começa a comunicar. Every home significa todos os lares. É tão simples evangelizar, mas é tão difícil ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque isso faz a diferença de um crente vivo, um crente sábio, de um crente morno e um crente que não conhece as coisas de Deus. Essa foi difícil de dizer, mas você tem que ouvir. Toda expressão, toda categorização, ela se refere a nós, se nós fazemos. Então, se você hoje diz assim, nunca ganhei ninguém para Jesus, você é um crente não sábio. Porque a Bíblia diz que o crente que ganha almas é sábio. Não é que você não é inteligente, não é que você tem PhD, isso não está dizendo disso, ele está dizendo de sabedoria. Você sabe quem Deus é, você sabe que Ele é poderoso, você sabe as Escrituras, você conhece as promessas, e mais do que isso, você sabe o que Ele disse para aquela pessoa específica. Ore a Deus pelo seu vizinho, Deus vai falar com você sobre o seu vizinho. Ore a Deus pelos seus colegas de emprego, Deus vai falar com você sobre os seus colegas de emprego. Orem a Deus a respeito da sua cidade, e Deus falará com vocês a respeito da sua cidade. Deus é um Deus que fala, se comunica, Ele quer conversar conosco, Ele quer falar conosco. E nós precisamos desenvolver esse hábito de orar, falar com Ele e ouvir os oráculos dEle. E a Bíblia diz o seguinte: segui o amor e procurai com Deus os dons espirituais, mas principalmente que vocês profetizem. E eu quero dizer, você, todos, esta igreja é uma nação de profetas. Eu acho que vocês não entenderam.
Vocês são uma nação de... E o que é que o profeta faz? Profetizem. Sabe o que é profetizar? É falar inspirado por Deus. E a inspiração nós recebemos com a presença, com a glória. A inspiração nós recebemos nesse lugar, quando cultuamos a Deus e quando nossos sacrifícios espirituais chegam até os ouvidos dele e ele agrada de nós. Então ele faz uma coisa muito linda, ele vai limpando nossas consciências, para que nós possamos entender melhor quem ele é e como ele age. Queridos, eu concluo essa palavra dizendo uma coisa: toda a comunicação de Deus para esta terra está confinada ao Espírito que Deus deu a vocês. Ah, Senhor, mas eu não posso, eu não sei, quem sou eu? Como disse Isaías, eu sou apenas um pecador, de lábios impuros. E então Deus disse, teu problema é esse? É, então vamos lá. Deus manda um anjo tocar com uma tenaz e queima a boca do profeta. E agora, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos ser tocados pela chama do avivamento. Nós precisamos ser tocados com a tenaz de Deus em nossos lábios, para que nos tornemos a boca de Deus, para que nos tornemos os modelos de Deus, para que nos tornemos sal e luz deste mundo, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Ele fala conosco, e de muitas maneiras, e até mesmo falou com o Balaão, através de uma mula. Então, se você for tão duro assim, talvez ele possa falar com você através dela também. Mas se você for mais maleável, seus ouvidos serão abertos e a voz do Espírito Santo soará em seu ouvido e você será bênção para a glória de Deus. Vocês entenderam? Quem agora sabe o que é every home? Aonde every home começa? Aonde? Eu não estou ouvindo, vocês estão falando, parece um trovão assim. Começa aonde? Para onde? Começa na sua casa. E agora a sua casa vai para outra. E da outra vai para outra. E da outra vai para outra. Vocês imaginam se nós ficarmos assim, se a visão de quarteirões, olha, da frente da tua casa tem aqui um quarteirão, tem aqui outro quarteirão, tem aqui outro quarteirão e tem outro quarteirão atrás. E você vai agora buscar propositalmente em Deus estratégias para que você atinja uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui. Deus diz, eu quero o território, porque aonde habitar a minha glória e aonde estiver um filho meu, aquele quarteirão não sofrerá lamentos. Isso é conquista territorial. Agora, eu quero dizer para vocês uma outra coisa. Eles precisam ouvir. E você é o canal dessa bênção. Vocês entenderam? Então, abram seus lares. E vão para os lares. Porque o nosso Deus é o Deus do possível. Como? Nós temos um material maravilhoso que um grupo de empresários norte-americanos sentiram de Deus e eles investem pesado nisso. É uma coisa fantástica. Material de primeira classe. Muito bem encadernado, muito bem escrito, com tudo que você precisa. É um kit completo, que você pode chegar naquela sua vizinha, sentar com ela e passar tudo que Deus tem ali e fazer um discipulado maravilhoso para que Deus possa levar aquela pessoa a uma convivência mais íntima com Ele. Então Deus te deu as ferramentas, Deus te deu saúde e agora Deus te dá sua palavra. E você agora se torna o quê? Um comunicador, um profeta do Altíssimo, para levar os oráculos de Deus para Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça essa igreja tão comprometida com a palavra, ao ponto de que eu diga, ela é tão preciosa, é tão valiosa, que eu não posso guardar
para mim mesmo, porque se eu guardar para mim mesmo, eu vou explodir. Aí você vai ter que compartilhar. Seja um rio de vida. Deus os abençoe.